E aqui, só para mostrar que o campo magnético, no caso aqui, um campo magnético da Terra, um campo magnético de um ímã, ele gera uma força nas partículas. Aqui eu também tenho um ímã, eu não posso aproximar tanto do meu computador esse ímã, tá? Deixa eu sair da apresentação para vocês olharem melhor isso aqui, eu quero mostrar. Isso aqui é um ímã de HD. O ímã de HD é um ímã forte, tá? Então eu não posso passar assim em cima do meu computador. Até vou contar uma história para vocês com essa. Teve uma vez, lá no laboratório, tem um ímã que ele tem um tamanho... Ele é um ímã de neodímio, mais ou menos o tamanho dele é isso aqui, tá? Olha a diferença de tamanho, tá? Imagine um ímã de neodímio, mas quase desse tamanho aqui, é um pouquinho menor do que isso aqui. Então é um ímã potente, né? É um ímã assim que tu tem que manter ele longe de todos os teus aparatos eletrônicos. E eu estava uma vez, eu dava aula naquele semestre lá no prédio 46, na frente do prédio do zoológico. Eu dava aula lá, daí eu voltei, eu tinha levado o meu computador, tinha levado o ímã, meu computador estava na minha mão. Então eu estava com o notebook voltando para a sala com o computador numa mão e o ímã na outra, né, separado, tudo bonitinho. Só que eu também tinha, junto nas minhas coisas, eu tinha uma pedra que tem umas propriedades propriedades óticas interessantes, que se chama calcita. E não era minha, né? Era emprestada ainda do outro professor, o professor Catelli. E eu deixei cair no chão a pedra, né? Bem atrapalhada, deixei cair no chão. E daí fiquei, meu Deus, quebrou a pedra. Daí me abaixei para pegar a pedra. E o que eu fiz? Esquecendo totalmente da vida, né? Que eu estava com o ímã de um lado e meu computador do outro, eu fiz isso aqui. Botei o ímã em cima do computador para me abaixar e pegar a pedra. Daqui a pouco, o computador, que só estava com a tela baixada, não estava totalmente desligado, começou a fazer... Começou a fazer uns barulhos. Eu disse, meu Deus, o ímã. Daí eu tirei o ímã, já era tarde demais. Eu perdi meu computador. Ele estragou completamente de ter feito isso. Isso aconteceu não faz muito tempo atrás, faz uns 5 anos atrás. Eu nunca vou esquecer, né? Eu nunca mais faço isso, né? De ficar andando com aquele ímã com um monte de coisa nas mãos. Então, trato de fazer 2 viagens, mas deixar tudo separado, bonitinho. Então, esse ímã aqui, claro, o ímã de HD, né? Já não tão forte quanto aquele ímã daqui, mas de qualquer maneira eu não vou aproximar e ficar passando no meu computador esse aqui. E aqui, não é esse. Ai, aqui eu não tenho. Peraí. Bom, de qualquer maneira, até interessante de mostrar isso aqui para vocês, que eu tenho o ímã e eu tenho um metal aqui, isso aqui é cobre, mas, no entanto, não tem uma atração forte magnética aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre materiais magnéticos, tá? Mas se eu tenho uma pinça, por exemplo, né? Eu já tenho uma atração magnética mais forte. Isso é o que a gente espera que aconteça, né? Deixa eu ver outras coisas que eu tenho aqui. Aqui. Clips vai atrair também. Aqui. Bom. O que eu queria fazer era isso aqui. Então, eu tenho o ímã aqui, que atrai clips, e o clips acaba também se tornando magnético, ó, e acaba atraindo um outro clips. Esse aqui não por causa da tinta, mas esse aqui que está sem tinta também faz esse efeito. Essa aqui também faz muito fraquinho aqui na ponta. Então, nós temos aí essa propriedade que o ímã atrai as coisas. Mas a gente percebe que é muito mais do que carga. Se eu tenho só uma partícula separada, só o fato de ela ter carga vai fazer com que ela interaja com este campo magnético. Agora,
Quando a gente fala num condutor, por exemplo, a gente pensa, né? Ah, um condutor tem cargas, então ele vai ser atraído por um ímã, certo? Não necessariamente. Então, isso são outras propriedades magnéticas dos materiais. Aqui, ó, um alumínio aqui também, ó, também não. Também não faz essa atração. Melhor mostrar assim para vocês, né? Ó. Voltamos lá. O campo magnético é um barato, né? Porque é um dos poucos campos que a gente pode realmente brincar com ele, né? Quando a gente tem um ímã, a gente pode brincar com o campo magnético e sentir a força magnética, que é a ideia, né? Se vocês pegam aqui, né? Como eu estava fazendo antes aqui com o clips ou com, enfim, com alguma coisa, a gente sente que está atraindo, tu consegue sentir a força. E a força nada mais é do que a interação da matéria com o campo. Isso gera a força, tá? Pelo menos na minha visão, né? A força é uma consequência do campo. E a força magnética, então, né? Para definir aqui direito a interação do campo magnético com as coisas, a gente precisa definir a força magnética. Então, a força magnética é um vetor. A força magnética, assim como qualquer força, né? A força é um vetor. E vetor... Oi? Agora nós vamos ver a regra da mão direita. É, a regra da mão direita, isso aí. E a força magnética, como vetor, é dada por essa equação aqui. Então, em termos vetores, nós temos um produto vetorial. Quem lembra aí do produto vetorial? Vocês já estudaram produto vetorial quando falaram de torque, né? Tem disciplinas que da física e a disciplina anterior vocês devem ter falado de torque, deve ter falado de momento angular, e com isso a gente precisa estudar um pouquinho dos produtos vetoriais. Tem dois tipos, né? O produto vetorial e tem o produto escalar. O produto vetorial é aquele que, na multiplicação de dois vetores, nós temos como consequência um vetor, como resultado, um vetor. O produto escalar, nós temos o produto entre dois vetores, cujo resultado é um escalar. Bom, aqui, no caso, o resultado é um vetor e o resultado é o vetor força, F. Nesse desenho aqui, tá? O que a gente tem mostrado aqui? Que isso é algo de álgebra, lá da matemática. Vocês sempre podem definir um plano que contém dois vetores. Então, aqui eu tenho um plano. Vou pegar aqui uma folha. Eu tenho um plano e eu sempre posso desenhar dois vetores nesse plano. Dois vetores. Posso desenhar dois vetores quaisquer, qualquer ângulo possível entre um vetor e outro vetor nesse plano. Quaisquer dois vetores no espaço, vocês podem encaixar ele num plano. Esse plano, em termos da mão, a gente usa o plano da mão. Em vez de ter o papel, eu uso isso a minha mão, ó. Então, eu sempre tenho dois vetores no espaço e eu posso definir um plano onde esses dois vetores estão neste plano, tá? Onde eles residem nesse plano. O produto vetorial, ele se refere, então, a definir esse plano que contém estes dois vetores. Uma vez que vocês definiram esse plano que contém os dois vetores, o vetor resultante deste produto é um vetor perpendicular a este plano. Então, eu sei que o vetor força, ele é um vetor necessariamente perpendicular
ao vetor velocidade, porque é o plano que contém esses dois vetores, e o vetor força é perpendicular a esse plano. Logo, o vetor força é perpendicular ao vetor velocidade. Mas ele também é perpendicular ao vetor campo magnético. Tá? Então, sempre assim. Vetor força é sempre perpendicular à velocidade, ele é sempre perpendicular ao campo magnético. Sempre que ele exista, né? Nem sempre ele existe. Agora, já sabemos qual é a direção. A direção do vetor força é sempre perpendicular ao plano que contém a velocidade e o campo, ok? Mas ele sempre vai apontar para cá? Não, ele também pode apontar para cá. Vocês percebem que isso continua sendo perpendicular ao plano da minha mão. Só que agora ele está apontando lá para trás, da palma, a partir do dorso da minha mão. E assim, ele também é perpendicular, mas agora a partir da palma da minha mão. O que vai definir isso? Assim. Vamos primeiro pensar no sinal desse cara aqui, ó, da carga. Vamos para a primeira situação, quando a carga for positiva. Então, quando a carga for positiva, esse vetor força é perpendicular de tal maneira que o vetor velocidade, ele é definido pelo meu polegar, tá? Então, meu polegar é o primeiro vetor. Para qualquer produto vetorial, vale essa regra, tá, pessoal? O primeiro vetor do produto vetorial é o polegar. O segundo vetor do produto vetorial são os dedos. Então, é o primeiro vetor e o segundo vetor. Nessa situação, o primeiro vetor é velocidade. Então, o meu polegar, ele representa o vetor velocidade. Os meus dedos representam o vetor campo magnético. Eu costumo pensar assim, ó. Os dedos representam o campo magnético. O campo magnético são linhas de campo magnético. Então, ó, várias linhas, campo magnético. Ok? O vetor força, ele é perpendicular saindo da palma da mão quando a carga é positiva. Então, esse aqui, ó, é o padrão da regra da mão direita. A regra da mão direita já está incluso, que é mão direita, né? A informação já está inclusa, mão direita. Usa a mão direita, o polegar é a velocidade, os dedos, o campo magnético, a força sai da palma da mão. É o desenho que vocês têm aqui à esquerda, tá? Esse desenho aqui. Ui, quando eu ponho o amarelo, eu não enxergo mais. Onde é que está o amarelo aqui? Esse desenho aqui, então. Vocês têm o plano, que contém o B e o V, e a força sai da palma da mão. Até aqui, tá ok? Agora, se a carga for negativa, isso é o equivalente a pegar esse vetor força e multiplicar ele por -1. Quando a gente multiplica um vetor por -1, o que a gente está fazendo com o vetor? Quem lembra? Mudando de sentido, não? Isso mesmo, muda de sentido. Então, se eu multiplicar esse vetor por -1, o que eu estou fazendo? Eu estou invertendo o sentido desse vetor. Ah, poderia só botar aqui, né? Mas para deixar mais claro, eu mudei ele aqui para o dorso da minha mão. Ele está fazendo isso aqui agora. Multiplica por -1, inverte sentido. Multiplica por -1, inverte sentido. Nesse caso, como a carga positiva, o vetor sai da palma da mão, carga negativa, o vetor sai do dorso da mão. Tá? Isso é uma coisa que vocês podem anotar aí. Carga positiva da palma da mão, carga negativa sai do dorso da mão. Da regra da mão direita. Tá? Aqui tem uma outra forma de ver também, ó. Certo? Vocês conseguiram ver as minhas mãos também enquanto estava aqui com essa tela aberta?
Professor, repete, carga positiva é a palma da mão e carga negativa é a parte de trás. Isso, as costas da mão, o dorso da mão. Isso, tá, obrigado. O módulo da força magnética vai ser dada por essa equação aqui, ó. Tá? Aqui é a forma vetorial da equação. A forma em módulo da equação é essa aqui de baixo. Então, nos cálculos, o que a gente vai usar é esse formato aqui. O que tem que estar claro nessa equação? O que é a carga? O V, velocidade da partícula de carga Q. O B é o campo magnético com quem essa partícula está interagindo. Seno do ângulo. Que ângulo é esse? Esse é o ângulo entre o vetor B e o vetor V. Esses dois caras aqui que formam o plano é o ângulo entre eles. Ok? Vamos ver essa situação aqui. Eu tenho uma partícula. Essa partícula aqui está carregada, vou dizer que está carregada positivamente. Me digam vocês aí, qual é o ângulo entre o vetor V e o vetor B? 0. 180. Não. Sim. Aqui o ângulo é 180 graus. Agora, eu vou aplicar isso na equação de força, no módulo. Q, VB, seno de 180. Quanto que dá isso aqui? Seno de 180, pessoal? 0. 0. Ok, vamos ver outra situação aqui. Se eu desenhasse agora uma partícula vindo para cá, velocidade para cá, tá? É para ser assim, retinho. Qual é o ângulo? 0 graus. Agora é 0 graus. Qual é a força? 0. 0 também. Vai dar QVB seno de 0. Seno de 0 é 0. 0 é toda a equação. O que eu vi com isso? O que eu aprendi com isso? Que a força magnética ela é 0, isto é, não existe quando o vetor velocidade e o vetor campo magnético formam entre eles o ângulo de 0 ou 180 graus. Se o ângulo entre eles for 0 ou 180 graus, a força magnética é 0. Isso significa o quê? Que essa partícula aqui, tá? Essa partícula positiva aqui, ela estava indo com a velocidade para cá, não tem força sobre ela. Se a força é 0, isso indica lá pelas leis de Newton, né, pessoal? Força igual a massa vezes aceleração. Se a força sobre a partícula é 0, estou desconsiderando força-peso e qualquer outro campo. Estou considerando a ação pura de campo magnético. A força é 0, então eu tenho que a aceleração é 0 nessa partícula. Isso significa que essa partícula segue velocidade constante. Não tem aceleração. A velocidade vai permanecer constante, isso vale para o vetor velocidade, tá? É o vetor aceleração que permanece aqui 0. Então, não tem nem mudança no módulo da velocidade e nem mudança na direção da velocidade. Por isso eu botei vetor aqui. Isso significa que o movimento que essa partícula vai seguir é do tipo MRU. Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é aquele cuja aceleração é 0 e a velocidade é constante.
Uma equação de MRU é equação da posição em função do tempo dessa partícula aqui, é posição inicial mais a velocidade, que é uma velocidade constante, vezes o tempo. Então, essa partícula estava indo para a esquerda, ela vai seguir indo para a esquerda. E a trajetória dela vai ser uma linha reta, tá? Um movimento retilíneo. Essa partícula aqui que estava indo lá para a direita, vai seguir indo para a direita. E vocês percebam que nessa situação não importa se é partícula positiva ou partícula negativa. O vetor velocidade vai definir a trajetória dessa partícula no campo magnético aqui. Tá? Aqui que está apontando na mesma direção que a velocidade. Qual é a direção da força magnética sobre a carga? Para cima, para baixo, para dentro da página, para fora da página, não tem força. E aí? Não tem força, né? Não tem força, exatamente. Porque a velocidade e o campo formam um ângulo de 0 graus. Então, não tem força. Tá, vou precisar de mais um slide aqui, porque eu preciso adicionar uma outra ideia vetorial com vocês, que é como que eu represento um vetor que está entrando na página, ou um vetor que está saindo da página. Se o vetor está saindo da tela de vocês, como que eu faço? Ou está entrando na tela? Bom, representação... Eixo Z? É o eixo Z. Mas como que eu represento isso na tela? Ah, é plano cartesiano, professora. É o X, Y e Z para o lado de fora. É Isso aqui fica ruim. Não, isso é péssimo. Isso aqui é 3 dimensões, mas eu estou representando em 2 dimensões. Né? Tem aqui um plano, mas está tudo no mesmo plano na minha tela. Como que eu sei o que está para fora? É meio confuso desenhar assim. A menos que a pessoa explique, fale. Tá, aqui tem a representação da mão, então até consigo entender. Mas na prática fica bem difícil fazer esses desenhos assim. Então a gente usa uma outra representação vetorial para explicar o eixo Z, que é o que está saindo e o que está entrando, que são esses desenhos aqui, ó, esses símbolos. Ou assim, ou simplesmente assim, ou assim, ou simplesmente assim. Isso aqui representa um vetor que está entrando ou que está saindo da tela. O xizinho representa um vetor entrando na tela. E esse pontinho representa um vetor saindo da tela. Para vocês lembrarem o que é entrando, o que é saindo, tá? Que a gente demora um pouquinho até acostumar, eu gosto de pensar assim, ó, numa flecha. Nós temos uma flecha. Se você está olhando a flecha, ó, que é o olho humano. Você está olhando a flecha desse ponto de vista. O que você está enxergando? Você está enxergando a pontinha da flecha. Então, você está enxergando algo mais próximo disso aqui, ó. Ah, se a flecha está indo direto para o olho, é a última coisa que tu vai enxergar também, né? Só o pontinho. Agora, se a gente está olhando a flecha aqui da parte de trás... Opa, ficou ruim esse meu olho aqui. Se eu estou olhando a flecha aqui da parte de trás... Então, eu estou enxergando, né, as penugens da flecha aqui na parte de trás, é mais próximo de uma representação desse tipo aqui, tá? Com as penugenzinhas lá da flecha, só que agora é só um X que a gente desenha, só um X. Certo? Então, se vocês têm, assim, ó, uma região com um monte de X, isso significa o quê? Isso significa que tem um monte de vetor que está entrando na tela. Aqui, se tem um monte de pontinho, significa que tem vários vetores saindo da tela, ou do papel, tá? Da tela ou do papel equivalente. Ok? Agora, vou desenhar passo a passo aqui.
Amanhã eu vou na UX, eu vou pegar mais canetas de quadro. Não consigo ir para o quadro agora porque acabaram-se minhas canetas. Agora, vamos imaginar um campo magnético que tem esse formato aqui. O campo magnético está entrando na tela. Em toda essa região, eu tenho campo magnético entrando. Vou desenhar mais espaçado aqui, mas toda a região, tá? Campo magnético entrando. Vamos dizer que a limitação do campo magnético é essa linha aqui. A partir dessa linha aqui, o campo magnético está entrando. Daí vai entrar nessa região de campo magnético entrando, vai entrar uma partícula. Primeiro, vamos considerar uma partícula positiva. Essa partícula positiva está entrando aqui. Com uma velocidade v. Essa velocidade v aponta para cá. Eu quero agora que vocês façam comigo, daí da casa de vocês, apliquem a regra da mão direita para dizer para onde vai apontar a força magnética no momento que essa partícula entra aqui nessa região. Então, olha só. A velocidade aos polegares. Pega a mão direita. Polegar. Velocidade. Ok? Os dedos. É o campo magnético. Pessoal, a regra da mão direita é sempre com a mão espalmada, tá? Lembra que é o plano VB. Então, para ser um plano VB, eu preciso da mão bem espalmada. Então, ó, velocidade aqui. Aponta o polegar de vocês para a velocidade que vocês estão enxergando. Agora, os dedos. Esse campo magnético em vermelho que está aqui, ele aponta para onde? Para dentro da tela ou para fora da tela? Para dentro da tela. Para dentro da tela. Lembra que... Que confusão, calma aí. Calmo. O dedão não é pro lado do V, professora? O dedão é pro lado do V. Na minha visão, eu tô com a minha mão aqui, meu dedão tá para lá, assim, ó. Tá para lá, não tô te vendo, Thiago. Tá para a direita, na minha visão. O V, tu botou a setinha do V para a direita. Para cima? Não, o V tá para... Ah, tá, esquece. Eu vi uma setinha em cima do V. Tá, viajei. Corta o assunto, volta para outra tela que eu tô muito feio. Tá. Então, vamos lá. O V tá para cima, tá? Eu sei que eu desenhei meio tortinho ali, mas a ideia é que fosse para cima. O campo magnético tá para dentro da tela de vocês. Então, vocês estão de frente para a tela de vocês, vocês vão fazer a mão apontando os dedos para a tela e o polegar aqui para cima. Então, os dedos para frente, o polegar para cima, certo? Tudo bem até aí? Sim, prof. Sim. A força sai da palma da mão para partículas positivas. Então, a força vai sair da palma da mão. Essa regra também é conhecida como regra do tapa. Eu gosto dessa associação porque um bom tapa a gente dá com a mão aberta, espalmada. Se vocês fizerem isso aqui com os dedos na hora de dar o tapa não vai sair legal. Um bom tapa tem que ser assim, com a mão aberta. Assim como a nossa regra aqui, tem que ser com a mão espalmada. Então, a gente tem um tapa de frente, um tapa com a palma da mão, e a gente pode dar um tapa de costas também, né? O dorso da mão com as costas da mão. Aquele meme do Batman, do Robin lá, é o Batman dando um tapa assim, né? Com as costas da mão na cara do Robin. Então, o tapa é assim, para frente ou para trás. Ok? Então, o tapa aqui é o tapa da palma da mão. É assim. O vetor força
sai da palma. A força no tapa. Ok? Fizeram isso, a força saiu daqui. Agora eu vou desenhar aqui um segundo instante, onde essa partícula agora, ela já entrou. Ah, que saco, já sa... O que eu fiz? Saiu a borracha, não posso mais apagar a partícula ali, então eu vou desenhar de novo. Vou desenhar o próximo instante dessa partícula. Ela já vai estar dentro da região, tá aqui. Agora, a força sobre ela, a gente acabou de fazer a regra da mão direita, vai sair lá para a esquerda. Então, vai aplicar uma força para cá. A força, vocês estão vendo que essa força, ela é perpendicular à velocidade, tá vendo aqui? Ela é perpendicular à velocidade. Tá? Isso a gente sabe lá da matemática. E ela também é perpendicular ao campo magnético. O campo magnético está perpendicular à tela, só que a força está no plano da tela de vocês. Certo? Agora, próximo instante, eu quero que vocês façam essa análise física. No próximo instante, essa partícula vai continuar seguindo o vetor velocidade inicial lá para cima da tela, ou essa força que está atuando sobre a partícula vai desviar o vetor velocidade. O que vai acontecer? A partícula desvia para onde? Para a esquerda, para a direita? Prof, eu não entendi a pergunta. Tu poderia repetir, por favor? No próximo instante, essa partícula aqui de carga positiva, ela vai estar para onde? Ela vai estar aqui? Ela vai estar aqui? Ou ela vai ser desviada? Ela vai ser desviada para a esquerda ou para a direita? Acho que ela vai desviar para a esquerda por causa da força. É o que eu ia dizer. Exatamente. Então, se essa partícula fosse reto, isso significa que não tem força atuando. Mas tem uma força. No entanto, essa força é perpendicular à velocidade. Isso é uma coisa importante. Uma força que é perpendicular à velocidade causa aceleração linear? Força igual a massa vezes aceleração. Aqui eu tenho força causando aceleração. Mas que tipo de aceleração é essa? Se a força é perpendicular à velocidade. Isso significa que o meu vetor força está aqui, só que o meu vetor aceleração está aqui. A força e a aceleração são vetores e apontam na mesma direção e sentido. E vocês estão vendo aqui que a força é perpendicular à velocidade. Logo, a aceleração é perpendicular a essa velocidade. Vocês conhecem esse tipo de aceleração? Se a aceleração fosse zero, a minha partícula estaria aqui. Mas ela não é zero. Então, eu sei que a minha partícula não pode estar aqui. Vou apagar aqui porque eu sei que ela não está aqui. Aqui não pode estar, né? O que faria essa partícula vir para cá? Nada, não tem nenhuma força para cá, nada. Então, sim, tá? Essa partícula seria desviada um pouquinho mais aqui para a esquerda. Então, a minha partícula, a que eu desenhei aqui, ela desviou, por exemplo, para cá. Mas agora, eu quero entender essa trajetória que a partícula está fazendo. Para entender a trajetória, eu tenho que voltar lá para estudo de cinemática, da dinâmica, entender o que essa aceleração está fazendo com essa velocidade. Se eu tenho uma velocidade assim, um vetor velocidade, e eu tenho uma aceleração assim, o que eu sei? Que essa velocidade está o tempo inteiro mudando o módulo. Não é essa a definição de aceleração, ΔV, ΔT?
Então, uma aceleração desse tipo vai acelerar, vai mudar essa velocidade para cima. Se essa aceleração tivesse no sentido contrário, ela estaria desacelerando essa velocidade. Essa velocidade ficaria cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Só que nessa situação não é isso que eu tenho, pessoal. É uma aceleração perpendicular à velocidade. Uma aceleração perpendicular à velocidade não muda o módulo da velocidade. Então, se eu desenhar de novo aqui o vetor velocidade para essa partícula aqui, esse vetor velocidade tem o mesmo módulo, do que esse. No entanto, essa força, o que ela faz é sim mudar o vetor velocidade. Não muda o módulo, mas mudou direção e sentido dela. Ó, ela estava apontando para cá, agora mudou direção e mudou o sentido. Essa aceleração, alguém já identificou que aceleração é essa? Centrípeta. Exatamente, é a aceleração centrípeta. Uma aceleração que é perpendicular à velocidade é uma aceleração centrípeta. Então, o módulo da velocidade não muda. Sempre o mesmo, mas muda direção e sentido. E a aceleração centrípeta é definida por v² dividido por r. Que tipo de movimento vai ser descrito, então, por essa partícula? Alguém sabe me dizer, já saberia me dizer para onde vai essa partícula no próximo instante? Vai seguir para cima, vai seguindo para a esquerda, o que vai acontecer? Ela vai girar, não vai? No eixo? Girar? Vai ficar girando? No eixo, não vai? Que eixo? Que eixo é esse? Não me faz pergunta difícil, calma. Tá me dizendo que ela vai ficar girando em torno de si mesma? Vai girar em cima do eixo que é perpendicular. Se está por aquela direção, vai girar em cima do eixo que ele está perpendicular à força ali. Como é que eu vou explicar? Sim, o eixo está perpendicular à força, mas ele pode estar perpendicular à força e está aqui. Então, ela está girando aqui em torno desse eixo. Eu quero saber que eixo é esse que tu está pensando. É o eixo da mão que ele vai para a frente, no eixo do sentido da tela. No eixo do sentido da tela, não entendi. Onde é que é esse eixo que tu está falando? Vamos fazer a regra da mão direita de novo, pessoal, agora para esse ponto aqui. Velocidade agora para esse vetor que vocês estão vendo aqui, ó, esse vetor aqui. Aponta para esse vetor velocidade, aponta para cá. Campo magnético continua para dentro da tela. Para onde vai apontar a força? Perpendicular. Agora, tentem fazer isso em todos os trechos. Ó. A partícula vem para cá, a força continua perpendicular. A partícula vem para cá, a força continua perpendicular. A força sempre vai ser perpendicular. Que tipo de movimento essa partícula vai fazer nesse campo? Circular. Um movimento circular uniforme. Exatamente. Então, a força aqui continuaria apontando perpendicular, sempre perpendicular à velocidade. Daí a gente sabe que, bem, iria mais para cá, então, porque está apontando para cá, vai trazer essa partícula para cá. E assim vai indo. Vai vendo em cada trecho, e vocês vão ver, claro, né, desconsiderem aqui o meu desenho, que o movimento vai descrever uma trajetória circular. Movimento circular uniforme. E esse movimento teria um raio, um diâmetro, sei lá? Exatamente, teria um raio sim, ó, a partícula faria isso aqui, ela faria um círculo. O vetor velocidade é sempre tangencial à trajetória, em todos os pontos, ó, aqui tem uma partícula, e o vetor força é sempre perpendicular ao vetor velocidade, e ele vai apontar para o centro da trajetória, que é o tal do eixo que falava o Thiago. O eixo é perpendicular e passa por onde? Pelo centro
do círculo, pelo centro da trajetória. Então, a partícula fica girando em torno desse eixo. Tá fazendo isso aqui. Mas é um eixo imaginário. Sim, é um eixo imaginário. Aqui, a partícula era positiva, então o círculo estava fazendo para cá, ó, estava fazendo no sentido anti-horário. Então, nesse desenho aqui, a partícula faria isso aqui, no sentido anti-horário. Mas e se a minha partícula fosse negativa? Vamos aplicar de novo a regra da mão direita aqui, só que agora para uma partícula negativa entrando. Então, olha só. Velocidade no sentido do vetor, está apontando para cima, o campo magnético continua para dentro. A diferença é que agora essa partícula é negativa. Então, a força vai sair da onde? Das costas da mão. Vai fazer isso aqui, ó. A força aponta para lá, para a direita agora. Então, essa partícula vai entrar nessa região e vai fazer isso aqui. E a força sempre perpendicular. Ela vai fazer aqui. Então, essa partícula aqui vai seguir também uma trajetória circular, só que agora nesse outro sentido aqui. Vai seguir para cá. É o mesmo movimento, então, só que para o lado contrário, isso. Isso aí, é o mesmo movimento para o lado contrário. Que é o que está desenhado aqui, tá? É uma partícula negativa. Então, é um movimento circular uniforme. A força magnética, ela é uma força centrípeta. Então, eu posso igualar as duas equações aqui. Q, V, B, seno do ângulo é igual a M, V quadrado sobre R. Qual é o ângulo, pessoal, nessa situação aqui? Qual é o ângulo entre V e B? Campo magnético está entrando, a velocidade está no plano. O ângulo entre eles é 90 graus. Vai ter a força tangencial ali, não? Aham. A força não é tangencial, a velocidade que é tangencial, a força é perpendicular. Seno do θ, seno de 90 é 1. A força magnética nessa situação, ela se torna QVB. Esse aqui é o ângulo cuja força é máxima. É quando o seno do θ é igual a 1. Então, aqui nessa equação fica como? QVB igual a MV quadrado sobre R. Fala. Pode falar. Se tiver dúvidas. Velocidade aparece dos dois lados, simplifica. A partir dessa equação, eu posso... A partir dessa igualdade, eu posso tirar diferentes equações. Eu posso isolar o campo magnético, eu posso isolar a carga, eu posso isolar o raio, depende do que eu quero do problema. Tem dois problemas clássicos. Um é, eu quero saber o raio da trajetória. Qual é o raio da trajetória? O raio vai ser dado por MV dividido por QB. Então, vocês percebem que o raio da trajetória não depende só da carga. Depende também do campo magnético, depende da massa da partícula e depende da velocidade dessa partícula. Então, aqui na situação anterior, ó, até desenhei raios diferentes para partícula negativa e positiva, porque o que difere entre elas? Pode diferir, por exemplo, a massa. A massa entre elas é diferente. Se a velocidade das duas fossem iguais, campo magnético igual, vamos dizer que as cargas são iguais, qual delas tem a maior massa?
A positiva ou a negativa? Considerem todo o resto igual para as duas. Olha na equação. O raio que essa aqui está fazendo da partícula positiva não é menor do que o raio da trajetória da partícula negativa? Se todo o resto é igual, qual dessas partículas tem a maior massa, positiva ou negativa? Pessoal, não me deixem na mão, hein? Eu já tenho pouco cabelo, eu vou começar a arrancar o resto de cabelo que eu... Só repete aqui para mim. Tu disse que o raio, quando a partícula é positiva, é menor que quando a partícula é negativa, é isso? Não. Eu estou dizendo no meu desenho. O meu desenho. Tá. Esse desenho que eu fiz um raio com a partícula positiva roxinho. Desculpa, uma trajetória roxinha. E para a partícula negativa, eu fiz uma trajetória azul. Certo. Vamos dizer que essas duas partículas aqui têm a mesma carga. O campo magnético que as duas estão é a mesma. A velocidade inicial é a mesma. A minha pergunta, qual delas tem a maior massa? Aquela que tem positiva, né? A carga positiva. A que tem o menor raio é a que tem a maior massa? Não, eu acho que é negativa, porque já que como o raio é massa vezes velocidade sobre carga vezes é campo magnético, né? O B. Então eu acho que vai ser a negativa, né? Se a massa tivesse como denominador, então sim que seria positiva. Isso, olha só, pessoal. Isso aqui é só uma relação de proporcionalidade. Quanto maior a massa, maior o raio. Quanto maior a velocidade, maior o raio. Quanto maior a carga, menor o raio. Menor o raio. Quanto maior o campo magnético, menor o raio. Então, o raio é inversamente proporcional à carga e é inversamente proporcional ao campo. Mas ele é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional à velocidade. Então, nessa situação aqui, a partícula negativa no meu desenho seria a maior massa, porque a força acaba atuando mais fracamente nela, por causa que ela tem uma massa maior, ela tem mais inércia. Isso faz com que ela faça um raio maior, é mais difícil de curvar ela. A partícula mais leve, tu aplica uma força, ela rapidamente vem. E por isso o raio fica menor. Faz sentido? Sim, partindo-se do pressuposto que todas as velocidade era igual. Todas as forças gravitacionais existentes no universo, sistema solar, baseado pela gravidade do Sol, se todos os planetas tivessem a mesma massa, tu quer me dizer que eles estariam nas mesmas posições? Girando no mesmo sentido, mesmo raio em relação ao Sol? Ou estou viajando? Se eles tivessem vindo, né, ou sendo criados com o mesmo momentum inicial, sim. Entendi. Mas como eles foram criados, né, em momentos diferentes, eles acabam assumindo trajetórias diferentes. O que mais que eu queria aqui? Vamos para a lista, vamos pegar um exercício da lista para fazer. Essa parte aqui pode ser bem chatinha.
Tinha alguma dúvida aqui? A negativa, tá? Opa, minha câmera estava... Dúvidas? Peguem a lista de exercício aí, vamos ver. Vamos fazer mais de um exercício aqui dessa lista, tá? Para fazer análise de partículas no campo. Eu quero que vocês leiam esse exercício aqui, ó. Pergunta 1. A figura abaixo mostra 3 situações nas quais uma partícula positivamente carregada se move com velocidade v na presença de um campo magnético uniforme B. Experimenta uma força magnética FB. Em cada situação, determine se as orientações dos vetores são fisicamente razoáveis. Na situação A, pessoal, é fisicamente razoáveis que o vetor FB, o vetor V e o vetor B estejam com aquela relação entre eles? Essa situação aqui, é possível isso aqui? Acho que não, porque a força não está perpendicular à velocidade. Exatamente. Então, aqui a força não é perpendicular à velocidade. Ela até é perpendicular ao campo, mas ela não é perpendicular à velocidade. Então, essa situação não é possível. Muito bem. E essa? A B. É possível essa relação entre os 3 vetores? Tá confuso, professor. O que Eu acho que é possível sim, prof. O que dá para pensar que em relação ao ponto ali, ele está perpendicular assim. Não tem ponto nenhum aqui. Só O tem FB. 3 vetores. Isso é um vetor. O vetor B ali, FB. Tá, esse é um vetor. Tá, ele está saindo da tela, é isso que eu estou enxergando. Isso. Daí tem... E por essa visão, ele está perpendicular à força. Ele é a força. Ele está perpendicular à velocidade. Ah, ok. Sim. O que mais? Ele está perpendicular à velocidade. Só a velocidade? O vetor força aqui não está perpendicular ao campo magnético também? Sim, ele está perpendicular. Sim. Então, é possível essa configuração vetorial? Sim. Sim. Tá, pessoal? O que precisa sempre é que o vetor força esteja perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo magnético. O ângulo entre a velocidade e o campo magnético pode ser qualquer. Qualquer ângulo é possível entre esses dois. Mas a força não. A força sempre tem que ser perpendicular a ambos vetores, velocidade e campo magnético. Então, a letra B, a Delmar tinha falado antes ali, é possível sim. Sim. E a letra C, é possível? Não, prof. Por que não? Porque o vetor força ele não está perpendicular aos outros 2 vetores. O vetor força não está perpendicular ao vetor campo magnético. Tá? Na situação C, ele está perpendicular à velocidade, mas isso não é suficiente. Ele tem que ser perpendicular aos 2. Tá? Prof, Oi. nesse exercício tem como utilizar a regra de mão direita? Sim. Como é que você faria? Vamos lá. No exercício A, por exemplo, né? No item A, pega o teu polegar e põe o teu polegar apontado para onde está o vetor V. Você tem que apontar o teu polegar no vetor V.
Depois que tu fez isso, daí tu posiciona os teus dedos para onde está apontando o vetor campo magnético. No exercício 1, o campo magnético aponta para a tela, né? Está entrando na tela. Então, o meu vetor V ele está inclinado e o meu campo magnético está entrando para a tela. A minha força, ela teria que apontar assim, ó. Se a partícula é positiva, aqui é uma partícula positiva, teria que apontar assim. Deu para entender com a imagem? Eu sou bom nisso, eu sou bom. Agora a letra B. Ó, velocidade, tem que pegar o polegar e apontar. Faço ali na tela. Para onde aponta a velocidade? Ah, tá apontando assim, tá inclinado. E o campo magnético? O campo magnético tá assim. Vocês percebem que o ângulo entre velocidade e campo magnético pode variar, ó. Beleza, mas tá assim. A palma da mão tá apontando para mim agora. A força magnética tá apontando para mim, tá vindo para cá, ó. A palma da mão aponta para minha cara. Então o campo a força, ó, tá apontando aqui para mim. Para onde está apontando a força ali na letra B? Não está apontando para mim? Tá. É a que está correta. Na C, a velocidade agora aponta para mim. Então tem que pegar o polegar, ó, e põe o polegar apontando para ti, para tua cara. O campo magnético faz isso aqui, ó. Faz uma inclinaçãozinha assim com a tela. Para onde aponta a força? Para cá. Sim? Sim, tá tudo certo. Vamos brincar agora de força magnética bastante, então. Nós vamos fazer um exercício que está aqui, ó. Esse aqui. Esse exercício aqui, que é no Mais Questões, exercício 1. Aqui a gente aplica bastante a força magnética. Nesse exercício, nós temos várias partículas. Todos esses pontos vermelhos que estão aqui embaixo são as partículas. Eu vou ter que fazer um print na tela aqui. E vou para outro programa, porque eu quero escrever. Tá aqui. Aqui eu tenho, então, várias partículas ali embaixo. Todos esses pontinhos vermelhos aqui, ó, são partículas, tá? O que o exercício me fala? Ele diz que a partícula 1, ela tem carga positiva e tem uma informação aqui que eu ainda não sei o que fazer com essa informação, tem menor. Então, vamos lá, partícula 1 é essa aqui. Ok, ela é uma partícula positiva. Quais são as outras informações que eu tenho? Eu tenho o vetor velocidade dessa partícula, tá apontando aqui para cima. Essa partícula, ela está sob efeito de dois campos, tem campo elétrico e campo magnético, tá aqui, ó, campo elétrico e campo magnético. Então, tem duas forças atuando sobre essa partícula. Para onde aponta essas forças? Vamos fazer análise. Regra da mão direita para definir força magnética. Polegar apontando para a velocidade, está apontando para cima, tá aqui. Campo magnético aponta lá para a esquerda, então vou fazer isso aqui com a minha mão, aponta para a esquerda, assim. A força magnética na partícula 1 vai apontar para onde? Sai da tela ou entra na tela? Sai da tela. Sai da tela. Então, a força magnética está saindo da tela na partícula 1.
E a força elétrica? Isso vocês já sabem. Olha só, o campo elétrico está apontando para dentro da tela. A partícula 1 é uma carga positiva. Para onde vai apontar a força elétrica? Para dentro ou para fora? Vixe! Força elétrica em partícula positiva, pessoal. A força aponta no sentido do campo ou no sentido contrário do campo? Grilos, escutei grilos só. O sentido do campo? Olha só. Sim, tá certo. É a Paula que falou? Isso. Tá. Isso aí, Paula. Para quem não lembra, né? O resto do pessoal aí que não lembra. Olha só, é só lembrar disso aqui, pessoal. Se eu tenho uma partícula positiva, essa partícula positiva gera um campo elétrico que sai da partícula positiva, certo? Se eu colocar agora nesse campo aqui uma partícula positiva, para onde ela vai sentir a força? No sentido das linhas de campo ou no sentido contrário das linhas de campo? As linhas de campo. Positivo com positivo se repele, então a força que ela vai sentir é no sentido das linhas de campo. Se a partícula aqui fosse negativa, a força seria no sentido contrário às linhas de campo. Força elétrica é muito fácil de analisar, não precisa fazer regra da mão direita, nada. Partícula positiva segue as linhas do campo. Partícula negativa é no sentido contrário das linhas do campo. Bem tranquilo. Então, voltamos aqui. Agora, a força elétrica vai apontar no sentido das linhas de campo. Vai apontar para dentro. Ok? Mas olha só, eu quero saber para onde a partícula 1 está indo. Se a força magnética aponta para fora e a força elétrica aponta para dentro, como que eu vou saber qual força é maior? É um cabo de guerra isso? É um cabo de guerra. Uma puxa para fora, a outra puxa para dentro. E agora, como que eu faço para saber qual é a maior? É aí que entra essa outra informação aqui, ó. Menor, velocidade menor. Vamos analisar isso aqui nessa outra aba. Se a força elétrica for igual à força magnética, a força elétrica é dada por Q vezes o E. A força magnética é dada por Q VB. Eu estou considerando, e isso é certo para todas essas partículas, tá? Que o ângulo é sempre 90 graus. O ângulo entre velocidade e campo é sempre 90 nessa minha situação do exercício. As cargas acabam se cancelando, então eu tenho que E dividido por B é igual à velocidade, tá vendo? Ah, ok. Para as duas forças serem iguais, a velocidade precisa ser igual a E dividido por B. Mas, se a força elétrica for maior do que a força magnética, isso significa que aqui iria um sinal de maior, aqui embaixo vai um sinal de maior. Para a força elétrica ser maior do que a força magnética, então a velocidade precisa ser menor do que essa razão, E dividido por B. Mas, por outro lado, se a força magnética for maior do que a força elétrica, então eu tenho que a velocidade tem que ser maior do que o E dividido por B. Percebam que isso tudo é uma análise em relação à velocidade.
A força magnética depende da velocidade. Quanto maior a velocidade da partícula, maior a força magnética. Se a velocidade, então, for menor do que um certo valor, a força elétrica é que vence o cabo de guerra. Se a velocidade for maior do que um certo valor, então é a força magnética que fica maior do que a força elétrica. Se a velocidade for igual a essa razão E dividido por B, isso indica que as duas forças se igualam, tem um valor onde elas se igualam. A força, se eu fizesse aqui um gráfico, né, um gráfico bem simplesinho aqui de forças, eu tenho aqui que o valor da força magnética em função da velocidade é sempre igual, é sempre a mesma. A velocidade para a força magnética nunca muda. Agora, a força magnética não, né? A força magnética, ela é zero, se a velocidade é zero, e ela vai crescendo com a velocidade. Ela faz isso aqui. Então, chega um certo valor que elas se igualam, mas acima desse valor, a força magnética fica maior. Abaixo desse valor é a força elétrica que fica maior. Deixa eu botar aqui, força elétrica. E aqui no verde seria a minha força magnética. Sim? Tá claro isso que eu falei? Sim, professor. Onde é que eu estava aqui? Estava aqui. Então, agora eu já sei. A velocidade é menor do que a razão E dividido por B. Ó, tá aqui em cima essa razão. Tá escrito no enunciado da questão. Qual deles ganha, pessoal? Força magnética ou força elétrica nessa situação aqui? A força elétrica. A força elétrica. Então, para onde vai a partícula 1? Para dentro da tela. Para dentro da tela, muito bem. Agora eu quero que vocês façam para a partícula 3, para a partícula 9. Deixa eu lembrar qual é que é a outra. Vamos fazer para 7 também. Isso aí. E a 5. Começamos pela 3. Então, façam aí para a partícula 3, essa mesma análise que eu fiz para a partícula 1 e me digam para onde vai a partícula 3. Vai para dentro da tela também. Vamos ver. Vai para dentro da tela também, a 3. Se alguém não conseguiu chegar nessa conclusão, fala aí. Prof, eu não consegui. Poderia me explicar, por favor? A partícula 3, velocidade está para baixo. Campo magnético para a esquerda. Vamos aplicar a regra da mão direita, ó. Velocidade para baixo. Campo magnético lá para a esquerda. Para onde está apontando a palma da minha mão? Para dentro da tela, tá vendo? Sim, prof, tô vendo. Então, força magnética para dentro. Força elétrica. A partícula 3 é positiva, então vai apontar no mesmo sentido do campo elétrico.
a força elétrica é para dentro. Nessa partícula, nesse caso, para a partícula 3, as duas forças apontam para dentro. Eu não preciso nem usar essa informação, nem usei ela. Porque as duas forças apontam para dentro, então na partícula 3 ela vai para dentro. Certo, prof, entendi. Obrigado. E aí, pessoal, a 5? A 5 vem para fora. A 7? A 7 vai para dentro também. E a 9? A 9 sai. Quero saber se teve alguma. Alguém quer saber, quer fazer junto de alguma delas, da 5, da 7 ou da 9? Prof, mas não é para fazer, mas para eu tirar a dúvida para ver se eu vi certo. Mas na 5, então, a força magnética ela iria para dentro, enquanto que a força elétrica iria para fora, certo? Uhum. E, bom, como a velocidade é menor, então a força elétrica, no fim, vai ser maior, certo? Isso aí. Tá, obrigado. É isso mesmo que eu queria saber. E a 9, prof? A 9, nós temos que a velocidade dessa partícula aponta na mesma direção e sentido do campo magnético. Então, o ângulo entre a velocidade e o campo é 0. Como o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 0 nessa situação, então a força magnética é 0. A força magnética é 0. Para quais partículas a força magnética é 0 aqui, pessoal? A 7 também é 0, né? A força magnética. A 7 também é 0. Então, provavelmente a 8 e a 10 também. Exatamente. Então, lembrando aqui, né? Toda vez, eu tinha falado que todas eram 90 antes, né? Mas não tava bem a análise. Porque tem as situações onde é 0 ou 180 graus. Quando é 0 ou é 180, a força magnética é 0. Que é o caso ali. Então, 7, a 9, a 8 e a 10, a força magnética é 0. Então, a análise fica puramente na força elétrica. No 9, a partícula é negativa. Então, para onde aponta a força elétrica? O lado contrário do campo elétrico, certo? E, no caso, é para dentro. Não, para fora, é isso. Isso aí, o campo elétrico aponta para dentro, a força elétrica vai apontar para fora. Como não tem força magnética para competir, essa partícula vai para fora. Tá claro, Adelmar? Está, sim, está claro. Beleza.
Então, vamos adiante aqui. Ah, não, peraí que só um minuto. Eu preciso de mais uma. Acho que eu já vou usar um exercício para a gente fazer juntos. Para explicar fazendo o exercício. Vou explicar primeiro. A força magnética, então, sempre que o ângulo for 90 graus, a força magnética é dada por QVB. Uma das equações anteriores que a gente chegou ali é que o raio era igual a mv dividido por QB. Essa é uma equação bastante usada. Uma outra equação que é bastante usada é essa aqui, ó. Carga dividido por massa é igual a velocidade dividido por RB. Mas como que a gente descobre qual é a velocidade de partículas? Como que eu sei nessa situação aqui qual é a velocidade dessa partícula? Ou dessas partículas que entraram no campo magnético? Qual é a velocidade? Bom, muitas vezes a gente usa conservação de energia para descobrir isso. Conservação de energia. A conservação de energia me diz que, ao acelerar partículas, eu coloco elas sobre ação de campo elétrico. Então, elas têm ação de um potencial elétrico. O potencial elétrico é o que gera força elétrica, que gera aceleração e acelera a partícula. Essa energia potencial elétrica, o delta, né, a variação de energia potencial elétrica, é revertida em energia cinética. Se eu considerar aqui energia potencial elétrica final menos energia potencial elétrica inicial vai ser igual à variação da energia cinética. Se eu considerar uma situação onde a energia cinética inicial era zero, isso é, a partícula partiu do repouso, e a energia potencial elétrica final é zero, desculpa, a inicial é zero, né? Isso eu coloquei aqui um potencial positivo. Eu tenho que carga vezes o potencial, energia potencial elétrica dada por carga vezes o potencial, é igual a energia cinética. Energia cinética nada mais é do que 1/2 de mv². Então, eu tenho com isso que a velocidade é dado por 2 carga potencial dividido por m raiz. Então, a velocidade fica com essa equação aqui. Bom, eventualmente isso pode ser um problema quando o que eu quero saber é justamente a carga dividido por massa, quando eu não sei a carga da partícula e nem a massa da partícula. Então, se eu não sei essas duas coisas, eu não vou poder usar essa velocidade com essa equação para colocar aqui dentro sem fazer um esqueminha, né? Eu vou precisar modificar aqui, colocar essa velocidade aqui dentro e fazer uma álgebra para juntar essa carga e essa massa aqui dentro, para juntar isso aqui tudo e chegar numa equação de carga dividido por massa que não dependa de velocidade, que dependa só do potencial que eu acelerei. E aí a gente pode fazer isso é álgebra, tá, pessoal? Fazer isso é pura álgebra. Colocar isso aqui dentro e isolar novamente a carga dividido por massa. Se eu não me engano, a equação aqui vai ficar 2V dividido por R² B². Se não me falha a memória, a equação fica assim depois que a gente faz uma álgebra. Com isso, eu tenho carga dividido por massa
que só depende do quê? Do potencial que eu acelerei, que usualmente a gente sabe isso, do R, que é o raio da trajetória, usualmente o sensor me dá essa informação, e o campo magnético que tem dentro do meu sensor, que é bem fácil da gente saber também, tudo coisas que eu sei do experimento. E com isso eu descubro que partícula é. Isso aqui, pessoal, carga dividido por massa, vocês conseguem descobrir o elemento químico. Então, isso aqui é a física básica de um espectrômetro de massa. Espectrômetro. Eu não falei antes, mas a física básica para descrever partículas em campo magnético é utilizada para aceleradores de partículas, tá? Aceleradores do tipo síncrotron, que são aceleradores circulares. Aceleradores circulares, a gente precisa saber qual é o raio que eu vou construir o meu acelerador, sabendo quais são as partículas que eu vou acelerar, se eu vou acelerar elétrons, se eu vou acelerar prótons. Consigo saber também qual é o campo magnético que eu preciso aplicar para o tamanho do meu acelerador. E sabendo a energia que eu vou colocar no início, eu sei qual é a velocidade que essas partículas vão adquirir. Então, isso aqui, é claro, é bem básico, né? Mas é uma relação para definir aceleradores de partículas. E espectrômetros de massa, eles são importantes porque, por exemplo, tu está numa zona de guerra. Como que tu sabe se não tem um elemento químico ali naquela região que é prejudicial à saúde, né? Guerra química, por exemplo. Como que a gente sabe? Hoje em dia existe um aparelho que a gente leva a campo para detectar elementos nocivos, nocivos. Radiação, a gente não precisa de espectrômetros de massa para definir isso, né? Tem outras formas. Mas elementos químicos, gases, ou mesmo em Minas, quando se vai explorar lugares desconhecidos subterrâneos, antigamente se levava passarinho junto para saber se tinha algum gás nocivo. Se o passarinho morria, tu sabia que tu não podia ficar ali, tinha que sair. E o passarinho morre muito mais rápido, né, pela massa, pelo tamanho do corpo. Hoje em dia nós temos espectrômetros de massa para isso, para definir esse tipo de coisa. Certo? Tem outras coisas que eu posso fazer também, mas eu não vou entrar nessas outras equações aqui. Eu vou entrar logo em seguida. Que é a terceira situação. Eu falei para vocês, se o ângulo for 90, movimento circular uniforme. Se o ângulo da partícula com a velocidade de campo magnético for 0 a 180, não tem força, movimento retilíneo uniforme. Agora, se o ângulo for outro qualquer, se o ângulo for 45 graus, o que vai acontecer com a partícula no campo magnético? Vai acontecer isso aqui, ó. A partícula vai, ao mesmo tempo, fazer o movimento circular, e ela vai, ao mesmo tempo, seguir numa direção paralela ao campo magnético, seja no sentido do campo ou no sentido contrário do campo. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer um movimento espiralado. Por que gera esse movimento assim na forma de espiral? É por causa da velocidade, ó. A velocidade, eu posso decompor essa velocidade numa velocidade que é perpendicular. Nesse desenho vai ficar horrível, tá? A gente enxergar isso aqui. Essa é uma parte da matéria bem ruim de explicar assim a distância. Tem que usar um pouco de criatividade aqui. A velocidade, ela vai ter duas componentes. Uma componente que vai ser perpendicular ao campo magnético. A componente perpendicular vai gerar um movimento circular. E vai ter uma outra componente que vai estar na mesma direção do campo magnético, que vai ser, nesse caso, ou no sentido contrário ou no mesmo sentido, depende do ângulo da velocidade. E com isso vai gerar um movimento retilíneo. Então, ao mesmo tempo que tu faz o círculo, tu vai para frente ou vai para trás, isso acaba gerando uma hélice no ar, um movimento de hélice, que é isso que a gente está vendo aqui. Certo?
O movimento de hélice também é chamado em português de movimento helicoidal. Tá? Então, a tradução para esse helical ali é helicoidal. Como que eu descrevo o movimento helicoidal? Eu descrevo ele como a soma do movimento retilíneo uniforme mais um movimento circular uniforme. Ele é a soma desses dois movimentos. Vou botar assim, velocidade paralela ao campo magnético se refere ao movimento retilíneo uniforme. A velocidade perpendicular, ao campo magnético se refere a movimento circular uniforme. Então, a primeira coisa que eu faço aqui nos exercícios é fazer a decomposição da velocidade. Eu preciso decompor a velocidade perpendicular com a velocidade paralela. Quem é seno e quem é cosseno vai depender do ângulo que eu estou analisando, tá, pessoal? Então, eu não vou poder escrever aqui V seno ou cosseno, porque depende do ângulo da análise, V cosseno ou V seno. E aqui vai ser também, né, o V seno ou cosseno. Nessa lista de exercício não tem nenhum exercício de movimento helicoidal. Mas é só para deixar claro isso aqui que eu quero deixar claro para vocês, ó. Velocidade perpendicular, movimento circular. Velocidade paralela, movimento retilíneo uniforme. Próximo passo, e aí fazemos um exercício, quando nós temos os campos cruzados. Foi o que vocês acabaram de fazer. O exercício que vocês fizeram era uma introdução aos campos cruzados. Campos cruzados, eu tenho um campo elétrico, ó, o campo elétrico aqui, e um campo magnético. O campo magnético aqui é dado pelos xizinhos, tá? E o campo elétrico aqui é dado por essas linhas aqui entre as placas de um capacitor. Então, nessa imagem, eu teria aqui um capacitor de placas positivas em cima, então aqui é como se fosse, né, os positivos, e aqui embaixo os negativos. O campo elétrico está saindo lá de cima e entrando aqui embaixo. Então, eu sei que lá é positivo e aqui é negativo. Agora, uma partícula. Ó, eu tenho uma partícula V. Essa partícula... Desculpa, uma partícula V não. Uma partícula Q. Essa partícula Q entrou nessa região com uma velocidade V. E eu quero saber o que vai acontecer com essa partícula aqui quando ela está sob a ação de dois campos. Ó, tem uma força magnética e uma força elétrica. Se a partícula ela é positiva, então a força elétrica, né, vai apontar para baixo exatamente como tem nesse desenho aqui nessa imagem. Vamos fazer a regra da mão direita para ver a força magnética? Vamos lá. Regra da mão direita, velocidade apontando lá para a direita, o campo magnético está apontando para dentro da tela, a força magnética vai sair da palma da mão, então vai apontar para cima. Conferiram? Chegaram na mesma conclusão? Alguma dificuldade em aplicar a regra do tapa aqui? Não, prof, nenhum. Então tá. Vamos fazer um exercício que se refere exatamente a essa situação aqui, ó. Esse exercício aqui, o 2. Uma fonte de íons está produzindo íons de lítio que possuem carga mais E e massa, esse valor de massa aqui. Os íons são acelerados por uma diferença de potencial de 10 kV e passam horizontalmente em uma região onde existe um campo magnético uniforme e o campo magnético está descrito ali. Calcule a intensidade do menor campo elétrico que é aplicado nessa região
permite que os íons atravessem sem nenhum desvio. Então, voltamos aqui. Eu quero que esses íons de lítio atravessem sem nenhum desvio. Para que eles atravessem sem nenhum desvio, pessoal, qual é a relação da força magnética com a força elétrica? Professor, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É porque os íons de lítio passem para o outro lado sem nenhuma resistência, algo do tipo assim? Sem desvio da trajetória. Sem desvio, tá. Eles estavam indo reto, eu quero que eles sigam indo reto. Deixa eu ver aqui. As duas forças têm que ser iguais? Isso aí. Nessa situação aqui, para que essas partículas sigam reto nessa região, as duas forças precisam se cancelar. Se a força magnética for maior do que a força elétrica, essas partículas desviariam para cima. Elas fariam isso aqui. Se a força elétrica for maior do que a força magnética, essas partículas vão ir para baixo. Mas eu não quero que elas façam isso. O que eu quero é que elas sigam reto. Para seguir reto, as forças precisam ser iguais. Para elas... Não é reto isso aqui, né? Aí ele não dá um Ctrl Z aqui. Essa é a parte ruim aqui. Elas têm que seguir reto. Para seguir reto, a força magnética tem que ser igual à força elétrica. Tá? Então, vamos ver isso aqui. A força magnética tem que ser igual à força elétrica. Nessa situação, a força magnética vai ser dada por QVB sendo o ângulo. Qual é o ângulo entre V e o B? Qual é o ângulo aqui, ó, pessoal? A velocidade é dada por esse vetor que está no plano. O campo magnético está perpendicular ao plano. Então, o ângulo entre eles é 90 graus. A carga aqui se cancela. Eu fico que VB é igual a E. O problema está pedindo o quê? O campo elétrico. Então, está aqui, ó. O campo elétrico é dado pela velocidade dividido por campo. Voltem ali para o problema, vamos ver. O que o problema me dá? O problema me deu o B. Beleza, ó, já tem o valor do B. E a velocidade, o problema dá? Não, não dá. Então, eu preciso calcular a velocidade. Como que eu vou calcular essa velocidade, pessoal? B eu tenho. A minha questão aqui é como que eu calculo a velocidade para achar a resposta, né? Que é o campo. Daria para usar aquela fórmula que tu apresentou antes, prof? Como é que era mesmo? Era carga sobre... Carga vezes massa, alguma coisa assim, não lembro certo. Uhum. Essa fórmula que eu apresentei antes aqui embaixo é da velocidade, ó. Essa aqui, ó. A velocidade vai ser dada por 2QV dividido por M raiz. Da onde saiu isso? Conservação de energia. A gente acelera partículas usando campo elétrico. Velocidade. Qual era a mesma equação? No final, 2QV. 2QV dividido por M. Raiz. Carga, o exercício dá. O potencial, ele dá? Tá aqui, ó. 10 kV. Ele deu o potencial. Sim.
B, eu tenho massa, eu tenho a carga, é a carga do elétron, eu tenho também. Tenho tudo, calculem a velocidade, calculou a velocidade, põe na outra equação, multiplica por B e vocês vão achar o campo elétrico. Quem encontrar o valor da velocidade, me diz aí para a gente conferir com os colegas. Prof, para velocidade, eu achei aqui 1,4 vezes 10 na 15. Não. Não? 1,4 vezes 10 na 15 metros por segundo? Não. Isso dá maior do que a velocidade da luz? É que eu transformei o potencial, né, de kilovolt para volt mesmo, né? Que então vezes 10 na 3. Uhum. Carga do elétron, 1,6 vezes 10 na menos 19. Ah, tá, isso aí que eu esqueci. É isso. É quanto mesmo? 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá, agora deu 565.968,48 metros por segundo. Não sei se está plausível. Eu estava pensando em metros por segundo, quase ponho aqui metros por segundo. Fala de novo, por favor. 565.968,48. Eu também achei esse valor. 565, 400 e... Não, 565.968. 968. 0,48 metros por segundo. Tá. Muito número. Isso? Beleza. Multiplica pelo 1,2 e vocês acham o valor do campo elétrico. Acharam o valor ali do gabarito? Ah, eu não tenho gabarito ali, eu tenho esse. Tá aqui, ó. 6,8 vezes 10 na 5, isso? Peraí que eu tô fazendo ainda. Fechou para mim, prof. Beleza. Pessoal, só para finalizar a aula de hoje, tá? Existe um outro tipo de dispositivo que se chama seletor de velocidades. Seletor de velocidades é se eu quero partículas, por exemplo, somente acima de certa velocidade. Então, eu sei que, bem, as partículas acima de certa velocidade, elas vão seguir um certo caminho. Ó. Elas vêm aqui, o campo magnético vence, então elas vêm para cá, para um lado. Ou não, o campo elétrico que vence, então velocidades abaixo, né, de um certo valor, o campo elétrico vence, elas vão para o outro lado. Então, eu posso colocar um sensor de um lado ou de outro, dependendo das partículas que eu quero analisar. Então, esse sistema, né, de campo elétrico com campo magnético também serve para selecionar velocidades de partículas. E só um comentário que eu me esqueci de fazer nessa parte aqui, tá? Que se refere a essa igualdade aqui. Quando a gente igualou a força magnética, a força centrípeta, isso nos deu uma informação física importante, que é o fato de que a força magnética, ela não é capaz de mudar o módulo da velocidade das partículas. Então, a gente nunca usa campo magnético para fazer aceleração de partículas.
Num acelerador de partículas, o campo elétrico faz a aceleração das partículas e o que o campo magnético faz é desviar a trajetória da partícula. Então, a partícula fica andando dentro de um círculo, por quê? Porque tem campos magnéticos aplicados ali. Se a gente não tivesse o campo magnético, elas não andariam em círculos, elas andariam em linhas retas. Tá? Então, a gente consegue fazer isso, fazer com que elas andem em círculos ou deixar num acelerador de partículas um montão de cargas elétricas juntas, usando campos magnéticos muito intensos. Campos magnéticos, eles também servem como lentes. É uma espécie de uma lente que serve para focar um feixe. Só que no caso, o meu feixe, em vez de ser um feixe de luz, é um feixe carregado de partículas. Então, os campos magnéticos têm essas características, então tem essas aplicações para fazer mudança de trajetória e para fazer focalização de feixes de partículas. E o campo elétrico serve para acelerar essas partículas. Certo? Por hoje é só.